Bom dia, meninos e meninas! Bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Bom dia, bom dia! Que alegria, gente! Vamos tomar um café e bater um papo super legal aqui com o psicólogo Emanuel Alex, onde a gente vai dividir as nossas experiências em saúde mental na pandemia. Gente, vocês vão amar. Vai ser um bate-papo muito rico, muito descontraído e vocês vão amar. O Alex também é uma figura, viu? Vocês vão gostar muito. E eu vou agora aceitar aqui, ele tá pedindo para entrar e a gente vai começar então a nossa live de hoje. Vamos lá. Te aceitando aqui, Alex. Bom dia, bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Deu certo, tá vendo? Funciona o negócio aqui. Você consegue me ouvir, Érica? Bem aí, tranquilo o áudio? Tô te ouvindo, sim, tô te ouvindo. O pessoal também fica à vontade para dar um reporte pra gente, se vocês estão ouvindo a gente, se tá vendo bem. Eu vou deixar os comentários ativados e aí a gente vai também interagindo com o pessoal, tá? Beleza, tranquilo. Eu só tenho acho que um pouquinho de dificuldade de ver aqui tô fazendo pelo celular, talvez os comentários aí, mas você já tá craque aí, você manda comigo. Deixa comigo. Gente, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. A gente vai fazer aqui um bate-papo muito legal. Uma conversa de psicólogos, o nosso olhar, de acordo também com a nossa experiência, tá, gente? E assim, vai ser um bate-papo muito rico e a gente intitulou a nossa live de hoje de Café com Saúde Mental. Já tô aqui com o meu chazinho, ó, meu cafezinho, meu chazinho. Então vocês também fiquem à vontade. Aí, acho que até fumaça, ó. Muito bem, meu também, muito bem. Porque a ideia, gente, é a gente aproveitar esse feriado, olha que legal. E trabalhar um pouco de saúde mental, né? E não ficar aí de bobeira, deixando a vida passar. Então, a nossa ideia aqui é trazer para vocês algumas ideias aí de como tudo isso está afetando a saúde mental das pessoas de forma geral. Ô, Alex, vamos começar contando uma historinha pro pessoal, como é que a gente se conheceu. Eu acho que foi, aí você vai dizer o ano. Eu acho que foi 2002. 2002. Nossa, eu chutei. Perfeito. Eu sabia que era o início dos anos 2000. Gente, faz as contas, gente. Quase uma vida, né? Pô, eu pensei nisso ontem, Érica. Faz 19 anos e o ano que vem 20 anos já, né? Caramba, 20 anos, meu. Deus, né? Nossa, que incrível, gente. 20 anos, então, vai fazer 20 anos que a gente se conhece. E tem uma história por trás disso, né? Como foi que a gente se conheceu? Você quer contar um pouquinho? Não, quero contar minha versão rapidinho aí um pouco aí. Bom dia a todos aí. Foi logo quando eu entrei na faculdade. A gente estava numa empresa aí no Paris. Na época ela estava no Paris lá. E aí eu fui fazer o processo seletivo para estágio com a Érica lá. E na psicologia, para vocês terem uma ideia, acho que não sei se todo mundo tem noção disso, mas a porcentagem de homem eu acho que é bem menor, né? E eu lembro que a gente foi fazer estágio e só tinha praticamente quase, acho que eu de homem, acho que tinha ido mais uma pessoa no processo, que eu me recordo. Tinha ido sim, mais um homem, assim. E eu estava desempregado, eu estava no primeiro semestre, tinha acabado de entrar na faculdade, estava pedindo, pelo amor de Deus, assim, para sorte, para entrar, pelo amor de Deus. E aí, acho que eu fui a maior contratação da vida da Érica. Essa é a versão dele. A contratação mais certa que você fez na sua vida, cara. Gente, essa é a versão dele. Ele foi fazer um processo seletivo. Eu já trabalhava com recrutamento e seleção há 19 anos atrás. Então, vocês não precisam fazer a conta, porque senão vão começar a fazer conta, saber quantos anos eu tenho. Não vem ao caso isso, né? Então, há 19 anos atrás, a gente fez uma entrevista e ele passou. Ele entrou como estagiário, né, na época. E aí, a gente começou a dividir realmente um trabalho. Porque, se eu não me engano, você também entrou para fazer seleção, não foi? Foi, inicialmente foi sim. A gente ficou um bom tempo junto ainda lá naquele endereço, lá no Paris, lá. A gente ficou um bom tempo junto. Inclusive, acho que eu consegui enxergar aqui, ó, que teve, acho que colega nossa aí das propagandas que a gente fez aí, dos posts aí. A Sandra tá aqui, ó. A Sandra, um beijo, Sandra, querida.
Tem várias pessoas lá que trabalhou com a gente naquele momento lá. É uma coisa, Érica, assim, ó, é legal você ter falado isso e a gente se apresentar rápido com isso, porque assim, ó, eu sou muito grato pelaquela época, assim, aquela empresa, aquelas pessoas, né? Foi uma coisa, assim, fora de série, que a gente tem amizade até hoje, pra você ter ideia, né? Nossa, foi incrível. E depois a empresa mudou, né? Você também mudou comigo, a gente foi para perto ali Alameda da Norte, Rio Branco, ali na Alameda Alameda Norte. Norte, mano. É. Isso. A gente ficou um tempo lá, né? E Nossa, aí eu mexi com gente. treinamento, lá eu também cheguei a mexer com treinamento também. Nossa, a gente fez de tudo ali. Eu fiquei 2 anos como estagiário, eu praticamente fiquei o período da faculdade inteiro, 5 anos lá, né? Eu fiquei 2 anos Tá. como estagiário e Nossa, depois eu fiquei bastante. quase 3 anos com, registrado, né? E aí depois, logo quando saiu a faculdade, terminou, né? A gente foi para a área social e para a área clínica aí, né? Perfeito. Eu também. Eu saí de lá, né? E aí eu fui para a área clínica. Logo que eu saí também da empresa. E realmente foi uma grande escola. Eu quero mandar um beijo aqui para a Rosa. A Rosa está aqui vendo a gente. Escreveu que orgulho. Um beijo para Entrou, ela Sandra. tá aí? Não foi nossa Sim, chefe. a Rosa tá aqui. A Nossa Rosa chefe. foi, a Rosa, a Sandra, grandes mentoras aí que assim foi um grande aprendizado, foi uma grande escola. E assim, né? Eu também depois de sair da área clínica, eu comecei a intercalar também com RH. Então até hoje eu também atuo com empresas, com RH. E uma coisa que eu acho que é muito importante, Alex, é a gente entender que o nosso começo foi um começo muito abençoado, porque nós tínhamos pessoas muito boas. E não só boas tecnicamente falando, mas boas mesmo, pessoas boas de verdade. Pessoas que não guardavam conhecimento, queriam realmente ensinar, queriam Não. realmente que a gente aprendesse. E a gente estava ali naquele grande começo, eu, uma estagiária, a Rosa já me colocava para fazer entrevista. E eu tenho muita gratidão, porque a minha vontade de aprender era muito grande, né? Então a gente foi abraçando as oportunidades e, e assim, né, Alex? Eu acho que não tinha como a gente não começar essa live não contando dessa história, porque essa história, eu acredito muito nisso, né? Depois também fui estudar as constelações sistêmicas e a gente também tem constelação na área organizacional e a gente entende muito essa história, né? A história das empresas que a gente passou, ela também é muito importante, porque a gente vai honrando e vai agradecendo as experiências que a gente teve, que a gente Sim. tem, porque elas vão fazendo parte da nossa história. Então não tem como a gente ser o profissional que a gente é hoje se a gente não tivesse vivido aquilo lá atrás, todo aquele aprendizado. Sabe uma outra coisa, Érica, que também vamos ressaltar uma coisa aqui, você tenho certeza, a gente sempre falou disso, é que os outros setores também eram assim, né? Você lembra assim? Era muita Eu nunca vi um sinergia. grupo. Eu lembro um grupo de advogados, que geralmente advogado é pessoas difíceis, viu? Mas eu vou falar, ali tinha um grupo de advogados lá, com a doutora Márcia, o doutor Sérgio, o pessoal ali da. Nossa, era todos os setores. Não, E o foi incrível. segurança do trabalho, o setor de segurança do trabalho. Meu Deus, só tinha gente incrível ali, muito legal. O A gente ria treinamento, muito, nossa, era muito ria bom. muito, né? Era um aprendizado com alegria, sabe, gente? Então, assim, eu sou muito grata por isso também, porque foi uma coisa, assim, sensacional, fenomenal. Foi uma história, assim, de vida muito, muito legal. E dito tudo isso, aqui estamos, né? Depois eu percorri a minha carreira aí trabalhando com coaching, trabalhando com RH também, trabalhando na área clínica. Eu me especializei na psicologia comportamental cognitiva e também depois nas constelações familiares, entre outras, né? E a gente vem então falar um pouquinho para vocês hoje sobre saúde mental. E eu quero começar com uma pergunta para você, Alex, trabalhando em hospital, trabalhando aí com pessoas, como é que você tem percebido o impacto da saúde mental, até dentro do hospital e também com os familiares durante a pandemia? Olha, somente esse período de pandemia aqui tá um caos. Eu até estava pensando nisso. Até, Érica, eu fiz até uma conta aqui, só para você ter ideia, assim, ó, tem uma ala lá no hospital aqui, eu já falei isso outras vezes aqui, a gente tem nessa ala de crise, que a pessoa já está em crise e ela entra, cabem 14 pessoas. Desde a época da pandemia, elas ficam pelo período de 30 dias lá. Então, assim, todo 30 dias, todo mês, entra mais 14 pessoas. Só nesse período de pandemia, pelo cálculo, assim, por cima, assim, entraram 192 pessoas. E a porcentagem disso é praticamente todas
com crises de, eu vi sua chamada antes na outra live que você fez lá, todas com depressão, a grande maioria depressão, bipolaridade e o quadro de ansiedade. Os três estão extremamente envolvidos e todas as pessoas se desorganizaram nesse período que a gente está passando por vários motivos, né? É um processo, a gente vai discorrer, conversar aí, mas então, assim, eu vejo várias pessoas assim em sofrimento muito grande e é isso. Assim, Tá? sabe? Quando, Tá quando muito você ruim as coisas. Quando você fala dessas 14 vagas, você quer dizer que o hospital tem capacidade de receber 14 para poder ver onde vai ficar? Eu não entendi muito bem essa parte. Não, legal, legal. Vou explicar assim. É um hospital psiquiátrico, tá, aqui na Zona Norte aí. Eu vou evitar de falar nome, sempre que a gente não sabe, né? Então, mas é aqui na Zona Norte, aqui. Antes, Érica, o hospital ele atendia o pessoal da Cracolândia. Então, o pessoal da Cracolândia, no começo da pandemia até, o pessoal da Cracolândia, nós tínhamos 90 vagas para o hospital da Cracolândia. Nós temos o Hospital Dia, que aproximadamente é aberto o número de vagas lá, mas hoje a gente tem mais ou menos de 20 a 30 pessoas circulando que entra no mesmo dia, né, e vai embora no final do dia, no Hospital Dia, psiquiátrico. E nós temos essa ala de emergência, que a gente tem um nome lá que a gente chama lá, que são 14 vagas, que a pessoa fica internada lá por 30 dias. Então, a média é mais ou menos de 130 pessoas a capacidade do hospital. Aí, com esse período agora aí, que acho que as pessoas aqui de São Paulo podem estar acompanhando aí, o meu hospital virou de referência para a campanha do Covid. Então, o pessoal do SUS da Cracolândia foi transferido para um outro local, uma outra clínica, e essas praticamente foram criadas em outros espaços, 130, 140 vagas mais ou menos, não tem um número certo aí. Acho que o prefeito aí, e o governador, acho que anunciaram essas vagas aí, estão em torno de 140, 150, parece que eles anunciaram, que é só do Covid. Só que aí agora com o Covid, tem aquela equipe que era do hospital do AMB, que já é uma equipe que já está vindo desde lá, que atua. Então, assim, eu não estou praticamente na linha de frente atendendo os pacientes de Covid. O hospital está separado, né, isolado, a nossa parte lá do Hospital Dia, ainda com essa ala lá de crise, então a gente atende essas pessoas só. Eu estou no ambiente lá, protegido, toda a segurança lá, mas eu não estou diretamente com essas pessoas. Não sei se Entendo. deu para você entender aí. E eu queria só ressaltar, Erika, algumas pessoas também que não me conhecem um pouco aí, igual você falou também, rapidinho a minha Claro. trajetória aí. Logo que eu saí também daquela empresa que a gente trabalhou junto, fui trabalhar com medidas socioeducativas, acho que por uns 3 anos aqui em São Paulo, na região da Brasilândia, com adolescentes lá da Fundação Casa, né? Diga a Fundação Casa, a Fundação Casa ainda tem esse nome. E depois eu fui para Guarulhos, trabalhar com medida socioeducativa também em Guarulhos, onde eu fiquei quase 1 ano lá. Depois eu fui para trabalhar na Cracolândia, num projeto chamado Moradia Assistida, que também foi um projeto incrível, com pessoas incríveis também, estilo onde a gente trabalhou assim. A gente permaneceu lá um pouco mais de 1 ano. Depois eu entrei num CAPS, álcool e drogas, aqui da Zona Norte, aqui também. E depois eu fiquei responsável por uma casa chamada Unidade de Acolhimento, também por quase 5 anos, assim, onde, estilo Big Brother, vamos dizer assim, 10 pessoas morando nessa casa aí com problemas de dependência química. E agora faz quase 2 anos aí que eu estou no hospital aqui, trabalhando aí. Então, acho que também agradeço imensamente outras pessoas aí da nossa trajetória, como você falou aí, essas questões das empresas onde a gente passou aí, né? E é isso que eu Verdade. tenho feito aí ultimamente, e o consultório, né? E o consultório aí levando também. Perfeito, perfeito. É claro que todas essas experiências anteriores, né, Alex, elas fazem com que a gente possa desenvolver o nosso trabalho da melhor maneira possível, mas a gente sabe que a gente também tem bastante limitação. Por isso que eu estou conversando com você a respeito da própria pandemia, né, no caos que nós estamos aqui, né, no momento, aqui em São Paulo, principalmente. Mas eu sempre gosto de ter também um olhar positivo perante as dificuldades, né? Porque esse é justamente o papel do psicólogo. Então, você que está aí assistindo a gente, se você tem vontade de conhecer a área da psicologia,
percebe que tem várias vertentes da área, tem a psicologia nas empresas, tem a psicologia social, a qual o Alex tem bastante experiência, tem a psicologia clínica, enfim, tem uma série de soluções, né? Então eu gosto sempre de pensar na questão das soluções. E aí, Alex, eu acho que é legal também a gente trazer aqui para o pessoal, dada toda essa tua experiência, falar um pouquinho sobre depressão e bipolaridade. Você pode comentar com a gente as características de uma pessoa em depressão, bipolaridade, até para o público poder se identificar e entender, porque já teve até um comentário aqui de uma pessoa que disse que tem depressão, eu acho legal a gente também discorrer um pouco sobre isso. Ó, a depressão, eu uso uma explicação, tento usar essa explicação para ser muito simples, ela é uma alteração na sensibilidade da nossa energia física e mental, bem como a alteração também da sensibilidade do prazer e da dor. Então, necessariamente a pessoa não precisa estar tão triste, vamos dizer assim, para ter um quadro de depressão. Ela pode estar com essa sensibilidade alterada, não precisa estar, sabe, chorosa, não precisa estar naqueles estados que a gente está, clássicos que as pessoas falam, para de repente a gente detectar uma pessoa em depressão. A pessoa baixa a energia, né, fica sem vontade de fazer nada. A depressão é como se fosse uma mensagem que ela dá para o cérebro que você está adoecido. Como se você tiver uma gripe, por exemplo, você não vai ter muita vontade de fazer as coisas. Então, assim, esse processo da depressão é uma mensagem para o corpo para você ficar voltado mais para dentro. E uma coisa que eu gosto muito de explicar, assim, falar de uma maneira bem simples aí, Érica, é que é um processo. Nunca é uma coisa só, nunca é um evento só, porque as coisas na vida, os altos e baixos, as emoções, até tem aquele filme Divertidamente, parece, né, acho que esse é o nome do filme, que acho que explica bem Sim. As questões das emoções lá. E não existe emoção positiva e negativa. Acho que existe as emoções que a gente tem, tanto a tristeza como um momento de raiva, um momento de medo, sabe? Essas coisas faz parte da vida e isso é bom. Às vezes a gente sentir isso faz a gente evoluir. Não significa que isso é ruim, a gente não tem que sentir isso, entendeu? Isso faz parte. Só que na depressão você está com esse estado alterado, né? A gente fala dessa sensibilidade ao prazer, aí, à dor, e à energia física e mental. Então você entra nesse quadro e nunca é uma coisa só. Eu acompanho algumas pesquisas, algumas coisas assim, onde a questão genética, Érica, ela está muito envolvida, 70% dos casos, assim, tem a questão genética. E quando a gente fala de questão genética, Uau. Automaticamente já vem no cérebro, na cabeça nossa, né? Tipo assim, é uma sentença, eu tenho isso que vem herdado, não posso mais sair disso, assim, não é. Às vezes a gente tem dentro dos nossos genes essas coisas todas assim de a gente ter essa facilidade ou essa característica, só que se a gente cuidar disso, igual acho que você vem falando aí nas suas lives aí, se a gente cuidar do ambiente, não deixar isso se propagar, entendeu? Você cuidar, você acaba segurando, você não desenvolve. Por isso que nunca é um fator, são vários fatores. Eu, graças a Deus, assim, estava tentando lembrar alguma coisa, assim, eu acho que eu tive um período muito complicado na minha vida, assim, que foi mais ou menos, Érica, não sei se eu já falei isso para você, assim, em 2008, porque eu tinha uma pós-graduação na USP, tinha uma baita já experiência, alguma coisa assim, e fiquei desempregado. Foi a única vez que eu fiquei desempregado, assim, por um período, e era muito ruim. E aí eu lembro aqui no meu apartamento, aqui uma imagem que eu tenho, assim, que era, acho que 1h da tarde, assim, eu estava em casa, minha esposa estava trabalhando, assim, e eu já não sabia mais o que fazer, assim, de procurar serviço. Eu falei, pô, eu tenho uma pós-graduação na USP e não sou chamado. Nossa, me deu uma sensação, assim, acho que foi o momento mais depressivo de impotência que eu tive na minha vida, assim, sabe? E aí eu imagino, eu tenho ideia do que muitas pessoas sofrem, sentem com isso. Muita gente acha que é frescura, que é besteira. As pessoas têm muita dificuldade de conversar. E esse mundo digital, pessoal, assim, ó, brincando aí um pouco aí, a Érica já está um bom tempo nele. Eu estou um mês nesse mundo digital aparecendo, assim, e é muito interessante, porque ao mesmo tempo que conecta, ao mesmo tempo que afasta, às vezes, as pessoas.
Verdade. E aí vem a pandemia, eu sinto que esse processo do adoecimento que você falou, uma das grandes características, é as pessoas não terem amigos, não terem mais amizade, não ter gente que se preocupa com elas, não tem gente para conversar, entendeu? Verdade. Isso, junta isso, aí junta uma outra coisa que eu acho que é bastante da parte da ansiedade aí que você vem fazendo aí, que é o caos o tempo inteiro. O ambiente de caos, a mensagem que muitas pessoas estão recebendo, não que eu estou minimizando os problemas, nada disso, mas você está com a sua atenção, a sua energia, a sua concentração nesse caos o tempo inteiro, entendeu? Vai causar o quê? A ansiedade lá em cima e vai como se fosse favorecendo o ambiente para a pessoa adoecer, né? Isso é muito comum ultimamente, assim. Então, essas patologias aí, a bipolaridade também, igual você tinha falado, assim, não é diferente da depressão, também essa alteração, essa sensibilidade, só que é um dos diagnósticos mais difíceis que a gente tem dentro dos transtornos mentais aí. Por quê? Porque para identificar, principalmente quando a pessoa está num período mais de depressão, é até mais fácil você identificar. E aí, quando você identifica isso, você tem que fazer uma boa anamnese, entrevista, tem que ter bom conhecimento, e você tem que pegar referência até com outras pessoas. Por quê? Porque a pessoa, quando ela entra na hipomania, o que é essa hipomania? É igual se tivesse uma salinha aí que está dividindo a gente, aí tem aqueles altos e baixos aqui, mas chega uma hora que ela levanta acima num período e você é confundido como se você fosse uma pessoa muito produtiva. Você, às vezes, dorme poucas horas e já está, como é que fala? Já tá lá em pé, produzindo, fazendo as coisas e tal. E tem umas características daí que você consegue, um profissional, às vezes, com um olhar, alguma coisa, ele consegue identificar. E o que eu percebo também, Érica, acho que dentro da pergunta que você fez, dentro desse ambiente que a gente está passando, mesmo a pessoa tendo esse diagnóstico, tomando as suas medicações, que é extremamente importante e necessária, se ela fica sem dormir 2, 3 dias, desorganiza ela de uma forma, ela já entra nesses episódios, entendeu? Então, uma coisa aí que com certeza vão perguntar, eu já vou adiantar aí, é se prevenir dessas coisas. Então, a gente dá muito valor no horário que a gente tem que acordar, né? Acordar cedo, tipo, às 6 horas, 7 horas da manhã, essa coisa toda. Mas a gente tem que dar muita importância para o horário que a gente vai dormir. Porque você tem que Perfeito. dormir tantas horas. Porque se você for dormir 2, 3 horas da manhã e depois acordar às 6 horas, você vai estragar seu dia inteiro. Então, Verdade. tem que dar muita importância para essas coisas, exercício físico. Eu sinto, Érica, fica também uma colocação para você, até uma pergunta aí dentro desse período todo aí que você está também atuando aí. Eu sinto que muitas pessoas querem buscar milagres. Milagres, igual da dieta, assim, que as pessoas querem buscar milagre. Então, as pessoas não dão importância para exercício físico, para conversar, tem boas amizades, que eu ouvi você falando, que eu achei isso é muito importante. Fazer amizade, eu não tenho essa receita, mas eu acho que quando você começa, pelo menos, a se enturmar, a ver o que você gosta, que é o legal que você falou antes aí na sua outra live de manhã aí, você se conhecer. E aí você vai buscando, você vai se colocando em algumas situações que sempre tem alguém que vai falando um bom dia a mais, conversa mais, puxa a conversa, e você vai fazendo, né, as amizades aí. Não é à toa que, assim, eu me sinto muito grato pelas pessoas que eu tive na minha infância, que eu tenho até hoje, eu tenho amigos de prézinho, assim, que eu ainda tenho contato. Tem vocês, daí muitos aí que estão aí, que trabalhou comigo aí em 2002, aí, nos períodos de faculdade aí, entre outros. Mas também, assim, entrou pessoas muito importantes na minha vida aí nesses últimos tempos aqui, pelo trabalho, entendeu? Então, a gente tem pessoas que estão, às vezes, mais próximas da nossa vida, mais afastado, horas, assim, né? Mas faz parte, mas eu acho que tem algumas pessoas que se perdem nisso. É um processo de adoecimento, principalmente da saúde mental. E eu não sei se você percebe isso, como que você vem também, assim, dentro do seu trabalho, Érica, como que você vem aí percebendo essa questão da ansiedade das pessoas? Como é que é isso para você também? Perfeito. Perfeito, Alex. Quando a gente pensa na questão da ansiedade, eu costumo dizer que a ansiedade, ela é prima irmã do medo, né? Então, o medo, ele nos traz algumas características. É uma reação que o teu organismo tem, que o teu corpo tem, no momento de um perigo que está ali na sua frente.
E a ansiedade são as mesmas reações que a gente tem, só que é por uma questão futura. Você começa a imaginar o que pode vir a acontecer e você tem uma grande descarga de cortisol e adrenalina dentro do seu organismo, e isso faz com que você tenha aquela sensação de luta ou fuga. Como a gente está neste momento de pandemia, é algo que a nossa geração, Alex, a nossa geração não está acostumada com isso. As gerações anteriores, elas passaram, enfrentaram e sobreviveram à gripe espanhola, né? Eu tenho até uma história interessante, onde a avó da minha mãe, no caso a minha bisavó, ela perdeu a família na época da gripe espanhola. Ela perdeu um marido e um filho. E depois ela encontrou quem seria o avô da minha mãe. E se casou com ele e formou uma família e tiveram muitos filhos. O que eu quero dizer com isso? Nós somos frutos de uma geração que já vem enfrentando grandes pandemias e guerras ao longo da história. Só que a gente ainda não foi educado, como você mesmo falou, a trabalhar o processo do autoconhecimento. Porque a gente espera milagre. Você deve ter muito ouvido falar aí ao longo da tua carreira que depressão pode ser curada, porque depressão é falta de Deus, por exemplo. E aí existe uma grande confusão em religiosidade, fé, ciência, vira uma bagunça na mente das pessoas e falta muita informação. Até porque estamos todos esperando pelo milagre. A gente quer que as coisas aconteçam. Aí você traz aquele contexto social, né? Será que é importante a gente se abrir, fazer amizades? É claro que é. Só que para isso exige uma força nossa. Então, a gente precisa fazer realmente uma força de procurar as coisas que a gente gosta, de se identificar com pessoas que têm a ver com a gente. Porque às vezes a gente fala, ah, não, essa amizade aqui para mim já não me serve mais, já não me preenche mais e vai ficando isolado, vai ficando sozinho, cada vez mais fechado. E a gente tem que entender que a vida é feita de ciclos, né? Terminou ali um ciclo, agora a gente vai começar outro. E aí, por conta de. Acho que falta muita habilidade emocional de nossa parte também. Eu costumo dizer que a gente não teve aula de educação emocional na escola, né? A Não. gente caiu na vida e, tipo, se vira, né? Se vira. E não é bem assim. Por isso que hoje eu percebo muito. Inclusive, eu até fui entrevistada por um grupo de estudantes de psicologia. De repente, o pessoal tá até aí na live também. Um beijo para vocês. E uma esperança muito grande desses jovens de fazer acontecer, sabe? Isso é muito bonito de ver. As pessoas que gostam muito dessa área da psicologia são pessoas apaixonadas. Nós somos muito apaixonados por isso, pelo desenvolvimento humano, pelo processar da mente. Eu acho que porque é muito difícil, gente. É muito difícil essa área por conta de várias interferências, né? Tem o preconceito, tem as dificuldades no próprio trato da saúde mental, não é uma coisa simples, você dá um remédio, vai lá e resolve, como se fosse um milagre, né? É trabalho duro. Então, quando se fala da questão da ansiedade, eu sempre falo que a gente tem que trabalhar os 3 pilares, né? Que é o corpo, e aí quando você fala de corpo, você está falando do quê? Alimentação saudável, atividade física e higiene do sono, a qualidade de sono que você mencionou. Aí o outro pilar é a mente, cuidar dos pensamentos, porque para nós agora é muito fácil, porque estamos imersos em notícias negativas, em coisas ruins. E eu percebi também, Alex, talvez você até possa confirmar isso no seu trabalho, que depois que a gente teve essa segunda onda da pandemia muito mais forte que a primeira, as pessoas já estavam cansadas. Elas perderam a esperança. Foi diferente da Perder. primeira onda. Foi diferente da... A primeira onda a gente estava meio perdido, não sabia muito o que fazer, mas a gente mantinha aquela esperança. Quando veio a segunda onda, que a gente teve muitas perdas, muitas perdas. Então, assim, foi uma coisa que as pessoas não conseguiram lidar muito com aquilo, né? E aí, de novo, reforça a questão dos pensamentos. Porque não importa o que acontece com a gente vai ter que transformar aquilo que acontece, né? Para que a gente possa Você sabe, sobreviver. você sabe por que que eu vim, faz um mês, você sabe por que que eu vim para as redes sociais, assim, é engraçado isso, você fez eu lembrar disso, assim, a primeira coisa que porque eu vim para as redes sociais, para conversar, para a gente ter um alcance maior com outras pessoas, foi por causa desse sentimento de desesperança, sabia? E para os profissionais da área da saúde, por todos, e não só da área de saúde, como da área social, eu estou tentando mostrar aí numa série de gravações aí que eu estou fazendo de vídeos aí no YouTube, assim, um pouco essas dificuldades. Quando você falou, Érica, me veio isso, essa questão da desesperança, essa coisa assim, olha, de como é tratada a saúde mental.
Então, eu quero tomar maior cuidado, a gente não combinou absolutamente nada aí, mas eu acho que você vai, como você me conhece, você vai entender, eu acho que eu vejo o seu trabalho, a gente tem um maior cuidado com isso. Eu não quero ficar falando nomes, não quero ficar falando serviços públicos, nada disso, porque tem muitas pessoas boas aí que trabalham em condições péssimas aí, né? Verdade. Mas eu passei um sufoco aí em vários momentos, nesses 20 anos, assim, foram vários momentos, assim. Então, assim, quando você fala de saúde mental, pessoas com diagnóstico que podem estar em crises de bipolaridade, lá, mania, na crise mais alta que tem, ou mesmo depressão profunda. É muito feio ver uma pessoa em depressão profunda no hospital. Eu tive esse contato com uma depressão profunda, que a pessoa, sabe, está num estado que ela não consegue, às vezes, chegar no consultório, como a gente está acostumado, que ainda a pessoa tem depressão, mas aquela depressão profunda é feio de ver. E aí, quando você liga para um SAMU, por exemplo, não vem. Não vem. Entendeu? Não vem porque você tem... O que a gente treina? Nós somos dois psicólogos aí, eu não sei... Tem muitas pessoas que me seguem ainda de outras áreas da saúde, enfermagem, assistente social. Acho que assistente social também é bem parecido com a gente numa questão assim, ó. Verdade. A gente não pode forçar um paciente, agarrar, tocar num paciente e levar para um hospital. Isso é trabalho, por exemplo, da área mais da enfermagem, de outras áreas. Mas vira e mexe nas visitas aí que a gente faz, situações aí, nossa, de história, Érica. Eu vou tentar aos poucos, com todo uma questão ética, eu já coloquei até um agora, recentemente lá no canal, lá, conversei com o conselho de psicologia, toda essa questão toda, assim, de tentar mostrar e trazer isso, a gravidade do caso. Porque, assim, eu vou pegar dois exemplos, assim, rápido. A Cracolândia, dependência de drogas, essas coisas assim, de substância, e também, fora a pessoa que usa de substância, da saúde mental, uma pessoa com depressão, surto, alguma questão, de repente, psiquiátrica, assim. Para onde você leva no serviço público isso? Você leva para alguns hospitais que, assim, não tem ala preparada, entendeu, para isso. A pessoa não tem o tempo necessário, adequado para ficar internada, porque é tudo rápido, e isso custa muito dinheiro, entendeu? Então, não se dá atenção para isso. Uma das perguntas que as pessoas me fazem bastante, eu vou dar um spoiler aqui, que vou bem rapidinho, que eu até pensei em fazer um vídeo, mas quem são as pessoas da Cracolândia? E aí eu brinco sempre usando uma fala de que psicólogo gosta bastante, assim, ó, depende. Tem de tudo, tem absolutamente de tudo. Eu já peguei lá pessoas que eram piloto de avião, e tá na Cracolândia, médico, psicólogo, entendeu? A gente já viu isso lá. Como também tem aquela pessoa que desculpa a palavra, assim, aquela pior bandido que existe na história, também tá lá, entendeu? Não dá para julgar, às vezes, as pessoas, e tá de tudo lá. E aí você ouve várias histórias, várias questões, assim, falando. Uma outra coisa também que eu sinto muita dificuldade, assim, não sei se você já percebeu isso, antigamente, quando a gente era mais novo, tinha muita criança na rua. Agora você não vê, talvez, tanto, mas ainda tem em determinados locais. Mas eu vejo muito morador de rua, que às vezes ele é diferente quando você olha uma pessoa que está morando na rua, que às vezes é uma pessoa que tem problemas psiquiátricos, que ela está em surto, que ela está ali, ela precisa de um cuidado. Só que assim, quem vai abordar? Não existe serviço que faz essa abordagem nesse ponto. E aí entra naquele período que assim, ó, a pessoa ela tem que querer ir. Mas, pessoal, a pessoa está fora de si, ela não sabe nem onde ela está, quase ali, Verdade. entendeu? E aí, quem que vai abordar? Você vai levar isso para quem? Para onde? Entendeu? Aí você... É fogo falar isso, mas eu vejo assim, ó, vou tentar evitar falar algumas funções, algumas coisas, mas aí a pessoa às vezes não faz a abordagem porque vai sujar o carro, vai sujar não sei o que, vai ficar muito tempo parado lá não sei aonde. Eu já vi situações assim por exemplo, o SAMU mesmo, chegar num hospital e ter que ficar lá parado lá porque a maca está sendo usada. E é só devolver a maca que ele sai para uma outra ocorrência. Essas coisas existem, são veladas, não são faladas, assim. A gente tenta ficar fazendo esse sensacionalismo, mas acho que é interessante eu tentar trazer esse tipo de coisa, assim, para as pessoas terem uma ideia. Quais as Verdade. ferramentas que a gente tem para isso?
Verdade. Para essas questões sociais, eu acho que existem várias coisas que a gente tem que dar uma atenção aí. Também não vou me aprofundar em política, nada disso, mas a gente tem que dar uma olhada aí em quem a gente está votando, todas essas coisas. Desde vereador, conselho tutelar, que às vezes as pessoas não dão muita importância, não sabe nem quem é o subprefeito, não sabe nem como ele chegou até lá, não sabe a importância dele para um bairro, para alguma coisa assim, né? Uma outra coisa Verdade. também, assim, ó, desculpa um pouco a fala aí, mas a questão assim, ó, você já percebeu, Érica, você mora no mesmo bairro aí que eu aqui, que quantas escolas foram construídas no seu bairro? Nenhuma. Quantos postos de saúde foram construídos, UBS foram construídos no seu bairro? Nenhuma. O que fizeram com a antiga UBS que eu vivo aí há 42 anos aqui, desde quando eu nasci, tem 42, eu vou falar a minha idade porque a barba aqui não ajuda ainda, então, assim, ó, mas o que fizeram com ela? Dividiram ela no meio. Dividiram o andar dela no meio e se criaram um outro nome, que a gente tem essa cultura. Criaram um nome lá de AMA e de UBS. Aí fica isso, aí fica UPA, não sei o quê, mas não se constrói nada, entendeu? Então, como que e nós aumentamos o número de gente aí no mundo e no Brasil absurdamente e não se cria essa coisa. E depois, como que a gente resolve isso? Entendeu? Perfeito, Para perfeito. essas pessoas, para esses sistemas que a gente está trazendo de ansiedade, depressão, bipolaridade, eu acho que as pessoas têm a curiosidade ou querem saber, né, o quê. Então, o que eu sinto, Érica, é que você tocou num assunto que eu acho muito importante, assim, no dia a dia, essas pessoas que adoeceram, que eu tenho contato, o que eu sinto é que elas entraram num processo que elas têm dificuldades até para, eu achei interessante quando você falou, elas têm dificuldades para saber o que elas gostam. Nossa, elas travam, elas não conseguem dizer o que elas gostam de fazer, entendeu? Não conseguem mais impor, conversar, porque eu vi você de manhã falando nas amizades, porque também você tem que se afastar de algumas amizades, facilitar, criar outras amizades, e as pessoas se perdem nisso e vai ficando sozinha, e lá vai ficando sozinha. E isso vai criando uma coisa de adoecer, e a outra coisa também é assim, as pessoas não têm ação. E aí eu entendo o sofrimento dessas pessoas, eu tenho ideia, por mais que eu não tenha esses diagnósticos, mas o quê? Você tem que ter uma ação mínimo possível. Então, assim, se você aguenta, às vezes, abrir a janela do seu quarto, faça isso. Comece com uma ação possível. Vai acumulando. E eu não sei, a gente se conhece, vai fazer 20 anos que a gente se conhece aí o ano que vem aí. E desse período todo, Érica, eu acho que tem uma coisa assim que não mudou, pelo menos na nossa profissão, assim, ó, de 20 anos, desde a época de estagiário começando, não mudou. As pessoas ainda têm preconceito com psicólogo. Elas têm muito preconceito ainda. Nós temos num momento muito favorável de ambiente estressor, tudo isso, mas as Verdade. pessoas acham que o adoecer emocionalmente, a pessoa é fraca, a pessoa é louca vamos dizer assim, se vou colocar entre aspas esse termo de louco, assim, e não procuram. Elas procuram tudo quanto que é coisa, mas não procuram um psicólogo. Nossa, falou Não tudo. vai. Falou tudo. Ô, Alex, deixa eu pegar um pouco aí da tua fala. Vai A lá. tua experiência nos hospitais, a tua experiência na própria psicologia social, trazendo para nós aqui uma realidade. Porque qual que é a nossa pauta de hoje? É café com saúde mental, né? Trazer para as pessoas, o público que está vendo aqui, e essa live vai ficar gravada, tá, gente? Então, quem não conseguir assistir, vai ficar gravada. Quem quiser rever, eu acho que essa live, ela tem uma utilidade pública, Alex, sabe? De tanto quem tem interesse na psicologia, quem está passando por um processo de ansiedade, de depressão, de bipolaridade, assim como se você tem um familiar aí na tua casa que está sofrendo alguma dessas questões agora, e também a questão de lidar em situações estressoras, né, estressantes, como é a pandemia. Então você trouxe, Alex, a tua experiência dentro desse, desse contexto social. Como funciona o hospital, como funciona o resgate, como funciona a ambulância, que o SAMU não vem e a gente não sabe dessas coisas. Quem não está na área, né, quem não está trabalhando com isso, ou quem não tem um familiar, ou quem não tem uma doença mental e emocional assim, neste nível, neste estágio, a gente não sabe. Eu acho muito importante você trazer a realidade. E aí as pessoas podem estar se perguntando, mas o que a gente pode fazer, né? Existem algumas coisas. Uma delas é essa conscientização política que você está trazendo. Então, a gente precisa sim saber em quem a gente vai votar, a gente precisa sim conhecer qual é a proposta. A gente não tem uma educação política também. Não tem. Ó, gente, aí vira aquela panela de pressão, porque não tem educação política e nem educação emocional. Não tem Você não vê nenhuma das saída, duas. né?
Então, a gente vota em qualquer pessoa mesmo, e aí a gente interna lá, fica 1, 2 dias, depois solta a pessoa, e não funciona. Agora, eu vejo uma saída, no sentido de, com toda essa conversa que a gente está colocando aqui na mesa, as cartas claras, a realidade, o quanto é importante cada um de nós fazer a nossa parte no sentido de se olhar, sabe? Porque a ansiedade, ela pode muito bem ser a porta da depressão. A ansiedade, ela pode muito bem ser a porta da bipolaridade. A ansiedade é o começo dos grandes transtornos mentais. A ansiedade pode levar a gente na síndrome do pânico. E aí, assim, tem como tratar. Tem tratamento, tem um processo de conscientização, tem a medicação, que as pessoas ainda também têm muito preconceito com o Muito psiquiatra. E preconceito. gente, Tem o muito preconceito psiquiatra, também e com o psiquiatra. psiquiatra Boa. o psiquiatra é necessário no momento de crise. A medicação, Sim. ela está aí para isso, foram estudos. Só que também tem um problema, porque quando você pega um transtorno mental, nesse sentido, demora um pouco para acertar a medicação. Então, às vezes, a pessoa tem que trocar o remédio, tem que ter paciência. Não é um trabalho, como você disse, de milagre. Ó, toma aqui esse remedinho, resolveu. Ó, vou assistir uma live lá, tá ótimo, resolveu. Gente, é um trabalho, é profundo. O autoconhecimento, ele é um trabalho profundo. E o nosso convite aqui é que você que está aí assistindo a gente agora possa pensar um pouco sobre isso. O que você tem feito para a tua saúde mental? Hoje estamos num momento, como eu disse para vocês aí, né, de um momento mais estressante de pandemia, mas e antes? Também tínhamos transtornos mentais, sabe? É que É. agora ficou mais claro, é que agora parece que tudo veio à tona, né? Mas a gente sempre teve depressão. A ansiedade no Brasil. O Brasil é o número 1 de ansiedade no mundo, tá? Então, eu sei disso porque eu estudo propriamente a ansiedade. A depressão talvez fique em segundo lugar, mas o Brasil é um país onde as pessoas têm preconceito de terapia, têm preconceito de medicação, têm preconceito de tratamento. E aí, aquilo que você falou, Alex, procura tudo menos um psicólogo. Aí vai na cartomante, nada contra cartomante, viu, gente? Mas são coisas diferentes. Aí vai no pai de santo, nada contra o pai de santo, mas são coisas diferentes, é outra ordem, sabe? A gente ainda não sabe o que é emocional, Eu, mental eu e o acho que é religioso. Eu acho que o que você está falando, Érica, assim, eu não sei se soa pesado para, de repente, alguma pessoa aí que eu vi que você falou que alguém falou que tem, assim, mas, acho que é a verdade, assim, ó, a pessoa ela tem que mudar. Quando a pessoa tem um quadro de ansiedade, ela tem depressão, ela tem bipolaridade, se chegou a esse ponto, ela tem que entender, por mais duro que seja, que ela tem que mudar os seus comportamentos, os seus hábitos. Já é um sinal que as coisas estão erradas, que nunca é um fator. Então, assim, ela vai ter que mudar. Então, ela vai buscar mil alternativas para não mudar, entendeu? Sabe uma Isso coisa, mesmo, Érica? é isso Eu mesmo. vou só fazer uma pergunta, assim, que no dia a dia, assim, você já, eu já fiz isso com a academia. Às vezes você paga aquele plano de academia, depois você não vai, sabe? Aquela Uhum. coisa toda, assim. Eu já fui uma pessoa dessa, assim. Agora, assim, ó, tem uma questão que é assim, ó, eu já peguei muito paciente que paga para fazer terapia com a gente, assim, que vai ir no psicólogo, mas ela não quer mudar. Ela só quer dizer, aquilo é uma muleta para ela mostrar, ó, eu tentei, eu estou fazendo, entendeu? Mas Eu tô vindo na ela consulta, não, sim. ela não quer mudar. Ela quer ser que tem pessoas, infelizmente, assim, que gosta desse processo do adoecimento. Ela vê vantagens, ela vê alguma coisa. Infelizmente, para essas pessoas, assim, ela vai viver aquilo, entendeu? Aí eu vejo muito coach aí famoso, muita gente boa, até famosa aí, não sei o que, fala assim, ó, dá aquele choque de realidade de fala, assim, na pessoa. Muitos até pegam isso, muda, mas muitos, assim, eles são bons, às vezes, nesse coisa de marketing. O psicólogo não é tão bom, acho, de marketing, assim, sei lá se é Mas por estamos causa do aprendendo, conselho, estamos alguma coisa aprendendo. assim. Então, vamos lá, vamos lá. Mas assim, ó, eles vão bem para quem quer mudar, eles pegam no lugar certo, assim, que a gente sabe. Porque tem pessoas que vai lá no consultório, paga você lá e só depois para mostrar para a esposa, para a mãe, para não sei quem, eu tô tentando. Mas ela quer ficar naquilo, né? As pessoas, outras pessoas têm uma expectativa, talvez, de que a pessoa mude, que, sei lá, que a E vida quando, seja não, diferente. e quando é a esposa que leva o marido, então, na terapia, não funciona, gente. Não funciona. Não funciona.
Chegou um dado aqui, que a Sueli trouxe aqui pra gente. Ó, só no Brasil somos 18 milhões de pessoas com diagnóstico de ansiedade. Obrigada aí pela contribuição. E tem tudo a ver com essa negativa, né? Por que que tá tão grande o número de ansiedade, depressão e outros transtornos? Por conta dessa negativa, né, Alex? De realmente a gente não, não se perceber a ponto de precisar mudar. Eu acho que a mudança, ela vem quando a tua dor é muito, muito grande, sabe? Acho que a mudança, ela vem realmente quando a tua dor ela é tão grande a ponto de você não aguentar. E aí você vai para um processo terapêutico, você vai fazer um curso, você vai fazer... Enfim, eu não falo só de terapia, gente, são várias coisas. Você pode fazer um curso, você pode fazer um processo terapêutico profundo, você pode procurar um psiquiatra, e é um conjunto de coisas, porque a gente é composto por emoção, por corpo físico, é um conjunto de fatores. Não dá só para você fazer uma única coisa, né? E acho que isso acontece, essa mudança efetivamente acontece quando a tua dor é muito maior do que permanecer ali onde você está. E aí você vai ter que fazer um movimento. Você compartilhou uma experiência pessoal tua, e eu quero compartilhar uma minha também, que no ano de 2013 eu tive uma crise muito grande de ansiedade, o que me gerou a síndrome do pânico. Então, em 2013 eu tive a síndrome do pânico, porque foi um momento de mudança muito grande na minha vida. Foi uma mudança que até eu escolhi, mas eu não soube lidar com aquela mudança naquele momento, e aí eu tive, sim, a síndrome do pânico. Então, a gente sabe também, né, por própria experiência, a dor que você tem numa crise de ansiedade e o horror que é você passar por uma crise de pânico, porque você tem a sensação, você tem a certeza que você vai morrer naquele momento. É um pensamento que vem tão forte em você naquele momento que você não enxerga nada. E aí, naquele momento, eu, cheia de conflitos, cheia de questões que precisava resolver, já psicóloga, já atuando em clínica, e as pessoas até acham estranho, né? Nossa, mas a psicóloga tem problemas emocionais? E eu digo, gente, eu sou gente. A gente é gente. É claro que a gente tem problemas emocionais, problemas familiares, problemas, todos os problemas, porque a gente é gente. A diferença é que a gente tá um pouco mais treinado com este olhar. Mas quando o negócio é com a gente, eu preciso procurar um tratamento fora de mim. Porque eu sozinha não consigo me ajudar. E assim foi. Fui parar no psiquiatra, tomei medicação, fiz a terapia, fiz o que tinha que fazer, cuidei do físico. E é por isso que eu acredito, Alex, nessa transformação. Porque eu também sou prova viva de que a síndrome do pânico, a ansiedade, ela pode ser tratada. Assim como naquele dia, aquela 1 hora da tarde que você se viu no seu apartamento sozinho pensando, puxa, que tristeza. E sentiu um pouco, experimentou um pouco. Então, gente, todo mundo vai experimentar um pouco desse marasmo, né, emocional. A gente vai experimentar um pouco porque isso faz parte do nosso humano, né? Isso faz parte do nosso desenvolvimento. A grande diferença é, você vai aceitar ou você vai fazer um movimento de mudança? Porque o milagre, ele não existe. O milagre não, Sabe, é um Erika, tratamento mesmo. me veio uma coisa na cabeça, assim, a gente está conversando e aí a gente tem que, eu sempre procuro pensar em que depois, até as pessoas que vão ver, assim, tentar me colocar no lugar das pessoas aí, né? E me vem uma questão na cabeça que é assim, ó, o que eu percebo das histórias de pacientes, assim, dessas pessoas que sofrem com isso? Existem algumas coisas que, para quem sai, é legal isso que você falou, existe muita gente que sai. Aquela que sai, quais as características daquela que sai? Ela se coloca num papel de olhar para ela, se conhecer ela, aquele processo passo a passo começa, e aí depois ela vai experimentar ou vai tocar a vida para algo diferente. Porque a gente tem, se você for parar para pensar, tem algumas frases que não são minhas, mas de outras pessoas que eu guardei, que é assim, ó, a gente tem muito medo de um monte de coisa. E a gente tem medo de perder o controle de um monte de coisa. Mas o que, que a gente tem controle? São poucos. Se você parar para pensar no que você tem Não, controle, você nada. vai ver que é poucas coisas. São Quase poucas nada. coisas que você tem controle. Quase nada, exatamente. Você não tem controle. Então, se você... O que está na... Outra coisa, assim, é você se colocar, mesmo nós mesmo, assim, que igual você falou, a gente é treinado a se colocar sempre estar fazendo alguma coisa diferente. Por quê? Porque o cérebro, ele é feito, desde da época lá dos ancestrais nossos, igual você está falando lá, para economizar energia.
para entrar naquele modo. Então ele vai sempre, você tem que colocar, desafiar, fazer coisas diferentes. Ele é como se fosse um músculo que você tem que treinar, igual a academia, você treina ele, para ele pegar no tranco lá, para criar novas conexões, todas essas coisas Isso para mesmo, é ele treino. ter a mudança, entendeu? Então, assim, ó, quando a pessoa tem uma coisa assim, não sei se eu vou conseguir me expor assim, mas a gente tem um papel na vida. Eu vou tentar me dar de exemplo assim. Então, eu sou filho único, eu tenho minha mãe faleceu em 2019 e o meu pai ainda é vivo, né? Então, assim, como papel de filho, eu tinha dois. Eu tinha o papel de filho com a minha mãe, eu tinha o papel de filho com o meu pai. A minha mãe Legal. faleceu, foi de uma forma assim que a gente pode falar assim, foi violenta porque do nada, você recebeu uma notícia que a pessoa às vezes faleceu, saiu da sua vida, é um choque. Às vezes e Total. essas coisas acontecem. E aconteceu comigo como se fosse a coisa mais natural, que é o quê? Os pais irem primeiro, a gente ir depois, né? A natureza da vida, assim. Foi dessa forma para mim também, infelizmente, mas foi, entendeu? E assim, eu tive que abandonar aquele papel, talvez, ali. Saber que aquele papel, eu com a minha mãe, eu não tenho mais. Eu tenho outro papel agora. Eu tenho um filho de 12 anos. Então eu tenho um papel agora de pai também. Eu tenho que fazer esse outro papel. Às vezes os papéis da nossa vida são dados de forma forçada, ó, você vai fazer, entendeu? Ou outras você Verdade. também vai atrás. Então, quando a pessoa se adapta a isso, enfrenta isso, as ações, eu vejo que essas pessoas elas conseguem sair dessas doenças psiquiátricas. Uma outra coisa que eu queria também, dentro de tudo que você falou, a depressão, a ansiedade não está dentro da personalidade da pessoa, é o momento que ela está passando. Pode deixar Boa. marcas, alguma coisa, mas não é isso. Então, assim, dá para sair. Achei legal o que você falou, dá para sair bastante, sim. Muita gente dá para sair, mas é um processo. A gente tem que respeitar as pessoas, o ritmo das pessoas. Porque às vezes esses coaches, e tem muitos aí que eu gosto muito, assim, eles pegam, ó, você tem que fazer isso, tomar banho gelado e pá, 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 mas a pessoa É também isso se sente mesmo. um platinho. Então, a pessoa se sente, puta, eu não consigo ainda isso aqui, mas tudo bem, vai aos pouquinhos, né? A gente vai dando risada aí, vai, É conversa isso com mesmo. alguém, então vai fazendo um pouquinho as coisas, entendeu? É isso É que isso é mesmo. importante aí. Porque também, senão você se sente, você já tá mal. Aí você já se sente a pior pessoa do mundo de novo, né? Então, assim, esse cultivar, eu acho que a gente tem a nossa experiência aí, você tem a sua especialização, eu tô acho que para pegar meu certificado aí também, assim, mas a gente tem essa questão da teoria cognitiva comportamental, que ajuda bastante cientificamente, assim, adoro a psicanálise, tem outras abordagens, assim, que servem também. Eu acho que não significa que, Não, depressão, uma não ansiedade exclui tem a que ser, outra. não, Uma não não, exclui não, a não outra, exclui. sim. Mas é interessante, assim, uma coisa que você falou, de a gente olhar para nós, e duas coisas que eu venho falhando. Tem duas coisas que eu venho falhando. É o horário para dormir e o exercício. Por quê? Porque eu vou dando prioridade para outras coisas e tal, e depois eu não vou conseguindo resultado, eu vou tentando achar também mil. Opa, peraí, é isso, cara. Faz isso, faz o básico, entendeu? Faz o É básico que o negócio isso, faz o tá certo, básico. entendeu? É isso, é isso. Alex, você não vai acreditar, falta 7 minutos para terminar a nossa live. A gente já tem que ir Não, vai encaminhando falar. a gente A vai gente foi, caminhando. a gente foi bem, né, cara? A gente, não, a gente ficou com medo. O pessoal, a gente ficou muito com medo, assim, que a gente A ia rir gente ficou muito. com medo. A gente ficou com medo. Ele tá falando dele, viu, gente? Ele tá falando dele, a gente. A gente ficou com Pelo medo menos mesmo. vai rir muito, a gente vai rir muito, e aí, não, a gente foi bem, manda bem, né? A gente não riu E ó, tanto, assim. eu acho que a gente foi tão bem que eu quero deixar aqui em público para você um convite para uma próxima. Porque eu acho que a gente pode Fechou? explorar também, acho que a gente pode explorar também a questão do luto. Eu tenho muito também para falar sobre isso, a questão do luto, principalmente agora que as pessoas estão enfrentando muito essa questão de luto, acho que a gente pode fazer uma live só sobre isso. Nunca se viu histórias de luto ao mesmo tempo, né? Como numa pandemia, e a gente está passando por isso. Eu acho que dá sim para a gente discorrer sobre isso. E, claro, outras questões também que a gente pode aí marcar as lives e bater um papo aí com o pessoal, porque são experiências que acrescentam, né? Então você tem a tua experiência, eu tenho a minha, e a gente vai conversando e vai acrescentando, então eu acho que é muito importante. Tínhamos programado aqui fazer uma meditação, mas não vai dar tempo e até vai sair um pouco do contexto. O que eu queria fazer então aqui é deixar um recado para vocês. Qual que é a sacada, né, dessa nossa conversa? Todo dia um pouco e um pouco todo dia.
A gente não precisa fazer tudo de uma vez, é aos poucos. A primeira coisa, o primeiro passo é você reconhecer que precisa de ajuda. É o primeiro passo. E é uma ajuda certa, é uma ajuda certeira, porque a gente fica andando em círculos e a gente não percebe realmente o que é que faz da gente uma pessoa mais saudável, uma pessoa equilibrada. E eu estava falando da tríade da ansiedade e eu não deu para concluir. Eu falei do corpo, eu falei dos pensamentos e também das emoções. Então é isso que vai fazer com que você se aproxime cada vez mais de um equilíbrio. E a gente fala cura, mas é um modo de falar, porque não é cura, é equilibrar as emoções, é equilibrar os pensamentos. Porque quando a gente fala cura, dá a entender que é errado você sentir depressão, que é errado você sentir ansiedade. Não, Não. a gente passa por esses períodos mais estressores na vida porque é uma reação. E eu gosto de pensar também, Alex, quanto mais teimoso a gente é, no sentido de não aceitar a vida como ela é, mais a gente vai sofrer dos transtornos mentais. Porque a vida é o que é, a gente tem pouco controle sobre as coisas, a gente precisa controlar o quê? O interno, as emoções. Agora, o que está acontecendo, a gente não tem controle sobre isso. A gente não tem controle, por exemplo, das questões sociais. A gente pode fazer uma opção mais consciente de voto, mas a gente não tem Sim. controle das questões sociais. A gente não tem controle da pandemia, a gente não tem culpa ou responsabilidade da pandemia, mas a gente pode blindar a nossa mente. Então, gente, uma outra coisa legal também, vamos ficar um pouco mais distante das notícias ruins. Às vezes a primeira coisa que faz é ligar a TV e ficar se alimentando de notícias ruins logo no início da Disso. manhã. Isso vai fazer com que a tua energia baixe e você vai ficar pensando, realmente o mundo está perdido. Aí você sai, vai comprar um pão, fala com a vizinha. Aí a vizinha fala, nossa, você viu quantos morreram? Nossa, você viu? E a gente esquece, Alex, na pandemia, o quanto as pessoas se reinventaram. Vou te dar alguns exemplos. Empresas foram abertas, negócios online foram alavancados, as conexões, por mais que a gente saiba que o contato pessoal é importante, mas as conexões foram possíveis também no ambiente online. Os atendimentos psicológicos online cresceram de uma maneira nunca vista antes e as pessoas acabaram também se adaptando ao home office. Gente, o ser humano é um bicho que se adapta. Até porque, Essa é a né, nossa diferença. Exatamente. Se você colocar uma girafa, um elefante lá na Amazônia, talvez eles vão ter problema, mas a gente se adapta a tudo. Exatamente, Por que a gente se adapta? Porque é muito no mental, e o mental pode ser treinado. Por que eu gosto também muito da psicologia comportamental cognitiva? Porque ela trabalha com evidência. Você chega com uma tristeza profunda e o teu terapeuta, quando ele é mais comportamental, ele vai questionar quais as evidências que você tem disso que você está trazendo. E você pode perceber que realmente acho que eu estou exagerando. Realmente, Vai eu acho mexer que eu no aprendi isso pensamento. meio. Acho que eu sou um pouco dramática, porque eu aprendi isso com a minha família, sabe? Então aí você começa a ter umas sacadas, sabe? Alex, o pessoal tá comentando um monte de coisa legal aqui, meu. Eu não sei se vai derrubar a gente ou não, mas eu quero fazer alguns comentários aqui, agradecer todo Vai mundo. lá. O pessoal tá aqui participando muito, gente, agradecendo. Eu não enxergo. Eu vou Eu colocar tô vendo aqui. aqui, mas não enxergo. Ah, Ô, Érica, assim, ó, eu vou ver isso também, vou tentar depois responder, ver. O pessoal aí, ó, segue a gente aí nos canais nossos aí também, aí, tem as informações aí debaixo do meu Instagram, tem um canalzinho no YouTube. Eu tento responder essas coisas aí, se muita gente não colocou aí. Agradeço também as pessoas aí conhecidas aí, que trabalhou com a gente aí, que eu vi que entrou também. Vai lá. sim, o pessoal tá aqui. Ó, então assim, Alex, realmente a live vai cair daqui 1 minuto. Então eu quero agradecer demais a atenção de vocês. A live vai ficar gravada. Podem me seguir aqui no Instagram, assim como seguir o Alex. Nós também temos o canal no YouTube, nós também temos. Não sei se você tem Facebook, Alex, ou não. Tenho sim. Tem o Facebook também. Então, assim, o contato para que vocês possam conversar com a gente pode ser aqui no próprio Instagram, lá nas mensagens, né? Lá no inbox nas mensagens. A Rosa está aqui dizendo parabéns, conteúdo riquíssimo. A Ana Rosa, também um está aqui beijo, Rosa. dizendo. Um beijo. A Ana está dizendo, vamos ver as coisas mais alegres da nossa vida. O pessoal compartilhando bastante. E fica aí meu convite, rapaz, para você pensar, para você Beleza? refletir, da gente Faz marcar junto aí. outras lives com outros temas, sempre Tranquilo. focado aí na saúde mental. Tá bom? Gente, Fechou. muito obrigada a todos vocês. Nos acompanha aí, é com grande alegria que a gente desenvolve esse trabalho aí, pensando sempre na questão do progresso e da evolução da nossa saúde mental. Alex, gratidão.
Obrigada Você mesmo aí também, meu. pela nossa Obrigado aí a conversa. todos aí também pelo tempo aí. Legal. Vai ficar Foi ótimo. gravado aqui. Foi muito, muito, muito bom. Gente, tenham todos um bom feriado, tá bom? E a gente se vê amanhã lá nas minhas redes sociais, nas redes sociais do Alex também, tá bom? Um Então, vamos beijo, lá. gente. Até lá. Tchau, tchau. Beijo pra vocês. Tchau, Beijo, tchau. tchau, tchau.